Seção 3ª. Das infrações administrativas cometidas contra o meio ambiente. Subseção 1ª. Das infrações contra a fauna. Artigo 24. Matar, perseguir, caçar, apanhar, coletar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida. Multa de. Inciso 1º. R$ 500 por indivíduo de espécie não constante de listas oficiais de risco ou ameaça de extinção. Inciso 2º. R$ 5.000 por indivíduo de espécie constante de listas oficiais de fauna brasileira ameaçada de extinção, inclusive da Convenção de Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção. CITES. Parágrafo 1º. As multas serão aplicadas em dobro se a infração for praticada com finalidade de obter vantagem pecuniária. Parágrafo 2º. Na impossibilidade de aplicação do critério de unidade por espécime para fixação da multa, aplicar-se-á o valor de R$ 500 por quilograma ou fração. Parágrafo 3º. Incorre nas mesmas multas. Inciso 1º. Quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em desacordo com a obtida. Inciso 2º. Quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural, ou. Inciso 3º. Quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade ambiental competente ou em desacordo com a obtida. Parágrafo 4º. No caso de guarda doméstica de espécime silvestre não. Parágrafo 5º. No caso de guarda de espécime silvestre, deve a autoridade competente deixar de aplicar as sanções previstas neste decreto, quando o agente espontaneamente entregar os animais ao órgão ambiental competente. Parágrafo 6º. Caso a quantidade ou espécie constatada no ato fiscalizatório esteja em desacordo com o autorizado pela autoridade ambiental competente, o agente autuante promoverá a autuação considerando a totalidade do objeto da fiscalização. Parágrafo 7º. São espécimes da fauna silvestre, para os efeitos deste decreto, todos os organismos incluídos no reino animal, pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras não exóticas, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo original de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou em águas jurisdicionais brasileiras. Parágrafo 8º. A coleta de material destinado a fins científicos somente é considerada infração, nos termos deste artigo, quando se caracterizar, pelo seu resultado, como danosa ao meio ambiente. Parágrafo 9º. A autoridade julgadora poderá, considerando a natureza dos animais, em razão de seu pequeno porte, aplicar multa de R$ 500 a R$ 100.000 quando a contagem individual for de difícil execução ou quando, nesta situação, ocorrendo a contagem individual, a multa final restar desproporcional em relação à gravidade da infração e à capacidade econômica do infrator. Artigo 25. Introduzir espécime animal silvestre, nativo ou exótico, no país ou fora de sua área de distribuição natural, sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida pela autoridade ambiental competente, quando exigível. Multa de R$ 2.000, com acréscimo por exemplar excedente de. Inciso 1º. R$ 200, por indivíduo de espécie não constante em listas oficiais de espécies em risco ou ameaçadas de extinção. Inciso 2º. R$ 5.000, por indivíduo de espécie constante de listas oficiais de fauna brasileira ameaçada de extinção,
inclusive das CITES. Parágrafo 1º. Entende-se por introdução de espécime animal no país, além do ato de ingresso nas fronteiras nacionais, a guarda e manutenção continuada a qualquer tempo. Parágrafo 2º. Incorre nas mesmas penas quem reintroduz na natureza a espécime da fauna silvestre sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida pela autoridade ambiental competente, quando exigível. Artigo 26. Exportar peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem autorização da autoridade competente. Multa de R$ 2.000, com acréscimo de: Inciso 1º. R$ 200, por unidade não constante em listas oficiais de espécies em risco ou ameaçadas de extinção, ou. Inciso 2º. R$ 5.000, por unidade constante de listas oficiais de fauna brasileira ameaçada de extinção, inclusive das CITES. Parágrafo único. Caso a quantidade ou espécie constatada no ato fiscalizatório esteja em desacordo com o autorizado pela autoridade ambiental competente, o agente autuante promoverá a autuação considerando a totalidade do objeto da fiscalização. Artigo 27. Praticar caça profissional no país. Multa de R$ 5.000, com acréscimo de: Inciso 1º. R$ 500, por indivíduo capturado, ou. Inciso 2º. R$ 10.000, por indivíduo de espécie constante de listas oficiais de fauna brasileira ameaçada de extinção, inclusive das CITES. Artigo 28. Comercializar produtos, instrumentos e objetos que impliquem a caça, perseguição, destruição ou apanha de espécimes da fauna silvestre. Multa de R$ 1.000, com acréscimo de R$ 200, por unidade excedente. Artigo 29. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Multa de R$ 500 a R$ 3.000 por indivíduo. Artigo 30. Molestar de forma intencional qualquer espécie de cetáceo, pinípede ou sireno em águas jurisdicionais brasileiras. Multa de R$ 2.500. Artigo 31. Deixar o jardim zoológico e os criadouros autorizados de ter o livro de registro do acervo faunístico ou mantê-lo de forma irregular. Multa de R$ 500 a R$ 5.000. Parágrafo único. Incorre na mesma multa quem deixa de manter registro de acervo faunístico e movimentação de plantel em sistemas informatizados de controle de fauna ou fornece dados inconsistentes ou fraudados. Artigo 32. Deixar o comerciante de apresentar declaração de estoque e valores oriundos de comércio de animais silvestres. Multa de R$ 200 a R$ 10.000. Artigo 33. Explorar ou fazer uso comercial de imagem de animal silvestre mantido irregularmente em cativeiro ou em situação de abuso ou maus tratos. Multa de R$ 5.000 a R$ 500.000. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica ao uso de imagem para fins jornalísticos, informativos, acadêmicos, de pesquisas científicas e educacionais. Artigo 34. Causar degradação em viveiros, açudes ou estação de aquicultura de domínio público. Multa de R$ 5.000 a R$ 500.000. Artigo 35. Pescar em período ou local no qual a pesca seja proibida. Multa de R$ 700 a R$ 100.000, com acréscimo de R$ 20, por quilo ou fração do produto da pescaria, ou por espécime quando se tratar de produto de pesca para uso ornamental.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem: Inciso 1º. Pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos. Inciso 2º. Pesca quantidades superiores às permitidas ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos. Inciso 3º. Transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da coleta, apanho e pesca proibida. Inciso 4º. Transporta, conserva, beneficia, descaracteriza, industrializa ou comercializa pescados ou produtos originados da pesca, sem comprovante de origem ou autorização do órgão competente. Inciso 5º. Captura, extrai, coleta, transporta, comercializa ou exporta espécimes de espécies ornamentais oriundos da pesca, sem autorização do órgão competente ou em desacordo com a obtida, Inciso 6º. Deixa de apresentar declaração de estoque. Artigo 36. Pescar mediante a utilização de explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzam efeitos semelhantes, ou substâncias tóxicas, ou ainda, por outro meio proibido pela autoridade competente. Multa de R$ 700 a R$ 100.000, com acréscimo de R$ 20 por quilo ou fração do produto da pescaria. Artigo 37. Exercer a pesca sem prévio cadastro, inscrição, autorização, licença, permissão ou registro do órgão competente, ou em desacordo com o obtido. Multa de R$ 300 a R$ 10.000, com acréscimo de R$ 20 por quilo ou fração do produto da pesca, ou por espécime quando se tratar de produto de pesca para ornamentação. Parágrafo único. Caso a quantidade ou espécie constatada no ato fiscalizatório esteja em desacordo com o autorizado pela autoridade ambiental competente, o agente autuante promoverá a autuação considerando a totalidade do objeto da fiscalização. Artigo 38. Importar ou exportar quaisquer espécies aquáticas, em qualquer estágio de desenvolvimento, bem como introduzir espécies nativas, exóticas ou não autóctones em águas jurisdicionais brasileiras, sem autorização ou licença do órgão competente, ou em desacordo com a obtida. Multa de R$ 3.000 a R$ 50.000, com acréscimo de R$ 20 por quilo ou fração do produto da pescaria, ou por espécime quando se tratar de espécies aquáticas, oriundas de produto de pesca para ornamentação. Parágrafo 1º. Incorre na mesma multa quem introduzir espécies nativas ou exóticas em águas jurisdicionais brasileiras, sem autorização do órgão competente, ou em desacordo com a obtida. Parágrafo 2º. A multa de que trata o caput será aplicada em dobro se houver dano ou destruição de recife de coral. Artigo 39. Explorar campos naturais de invertebrados aquáticos e algas, bem como recifes de coral sem autorização do órgão ambiental competente ou em desacordo com a obtida. Multa de R$ 500 a R$ 50.000, com acréscimo de R$ 20 por quilo ou espécime do produto. Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem: Inciso 1º. Utiliza, comercializa ou armazena invertebrados aquáticos, algas, ou recifes de coral ou subprodutos destes sem autorização do órgão competente ou em desacordo com a obtida, Inciso 2º. Fundeia embarcações ou lança detritos de qualquer natureza sobre bancos de moluscos ou corais, devidamente demarcados em carta náutica. Artigo 40. O comercialização do produto da pesca de que trata esta subseção agravará a penalidade da respectiva infração quando esta incidir sobre espécies sobreexplotadas ou ameaçadas de sobreexplotação, conforme o regulamento do órgão ambiental competente, com o acréscimo de: Inciso 1º.
R$ 40 por quilo fração do produto da pesca de espécie constante das listas oficiais brasileiras de espécies ameaçadas de sobreexplotação, ou inciso 2º. R$ 60 por quilo fração do produto da pesca de espécie constante das listas oficiais brasileiras de espécies sobreexplotadas. Artigo 41. Deixar, os comandantes de embarcações destinadas à pesca, de preencher e entregar, ao fim de cada viagem ou semanalmente, os mapas fornecidos pelo órgão competente. Multa: R$ 1.000. Artigo 42. Para os efeitos deste decreto, considera-se pesca todo ato tendente a extrair, retirar, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos aquáticos e vegetais hidróbios suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção, constantes nas listas oficiais da fauna e da flora. Parágrafo único. Entende-se por ato tendente à pesca aquele em que o infrator esteja munido, equipado ou armado com petrechos de pesca, na área de pesca ou dirigindo-se a ela,